Paz, irmãos. Eu queria partilhar com vocês uma palavra. Ela é uma palavra muito forte, aquilo que Deus quer falar para nós. Irmãos, Deus, Deus está alertando o povo. Deus está sacudindo o povo. E nós precisamos ouvir. Nós precisamos abrir os olhos e ouvir aquilo que o Espírito Santo diz à igreja, aquilo que Deus fala com o seu povo. Se nós realmente somos o seu povo, então nós precisamos ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus fala para nós. E então a palavra que eu quero partilhar com vocês, ela fala a importância de testemunhar. A importância de testemunhar. E então o texto que eu quero partilhar com vocês está no Antigo Testamento, em Ezequiel, no capítulo 33, do versículo 7 ao 9. Então a palavra de Deus nos diz: A ti, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não falares nada para o desviar o ímpio do seu caminho, morrerá o ímpio na sua iniquidade ou no seu pecado, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se o advertires, o ímpio, do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, ele morrerá na sua iniquidade ou no seu pecado, mas tu terás livrado a tua alma. Irmãos, esta palavra, como eu disse, ela é uma palavra muito forte. Ela tem que nos abalar, ela tem que mexer com a nossa estrutura, ela precisa mexer connosco. Deus nos chama aqui, irmãos. Deus nos encoraja aqui. Deus aqui nos fala. Deus aqui Ele fala connosco. Deus aqui Ele nos chama. Deus aqui nos chama. Deus nos resgata. Deus nos resgata da morte. Deus nos resgata do mundo. Nos tira a cegueira espiritual, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento e nos dando vida, soprando em nós o fôlego da vida, nos dando vida, nos levantando então como suas testemunhas pelo mundo afora, pela terra. Então Ele nos constitui atalaias, ou seja, nós somos homens e mulheres. Deus nos constitui a homens e mulheres que trabalham para o seu reino, que trabalham para Ele e fazem então aquilo que Ele manda, testemunham aquilo que Ele manda testemunhar. Então nós vemos que Deus Ele nos ergue e Ele nos dá uma ordem. Deus nos levanta e nos dá uma ordem. Ele não nos faz um pedido, Ele não nos faz um pedido. Não é um pedido, irmãos. Deus nos dá uma ordem. Ele nos chama para o ouvir, para reter aquilo que Ele nos dá, para guardar tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo que Ele tem para nós, para guardarmos, porque vem dEle, guardando tudo aquilo que vem dEle. Primeiramente, irmãos, Deus fala connosco. Depois nós recebemos para nós recebemos aquilo que Deus fala para nós, nós guardamos para nós adquirimos para nós recebemos para nós. Ou seja, a sua semente, ela é plantada em nossos corações, a sua semente é plantada em nossas vidas. E então, Ele nos dá uma ordem: guardem essa semente, que é a palavra de Deus, que é a minha palavra. Guardem a minha palavra. E então, vão pelo mundo afora e testemunhem, vão avisar o mundo. Vão e plantem as sementes que receberam de mim.
testemunhem aquilo que receberam de mim, preguem aquilo que receberam de mim. É tempo de vós falarem, é tempo de vocês pregarem, é tempo de vocês testemunharem aquilo que vocês receberam de mim. Sabendo que os ímpios vão morrer, nós sabendo que os ímpios vão morrer, que os pecadores eles vão morrer se eles continuarem na iniquidade, se eles continuarem no seu pecado, nos seus maus caminhos, continuarem a viver a mesma vida que eles levam, ou seja, uma vida sem Deus, vivendo no seu jeito, no seu andar, como eles querem. E nós, sabendo que eles amam o mundo, que andam de mãos dadas com o mundo, sabendo que eles são inimigos de Deus, nós não abrirmos as nossas bocas para os alertar, para os avisar, tentando que eles se desviem dos maus caminhos, dos caminhos que eles levam, tentando chamar eles ao arrependimento, a uma mudança, a uma conversão, ao perdão, tentando os levar então até Cristo, até o perdão. Se nós não fizermos nada, se nós não fizermos isso, então Deus nos diz, eu vos digo, eu declaro que esses homens morrerão em seus pecados, esses homens morrerão em suas iniquidades, mas vocês serão culpados. Eu vou cobrar de vocês, podem ter a certeza disso. Mas se vocês, como semeadores do meu reino, como semeadores do reino, vocês avisarem, vocês alertarem o povo, vocês chamarem o povo ao arrependimento, chamarem o pecador ao arrependimento, se vós chamarem o povo ao arrependimento, a se converterem de seus maus caminhos, então aí vocês estarão a ser minhas testemunhas, porque eles precisam ouvir. Depois de eles ouvirem, então eles já não serão mais inocentes. Então aí, se eles não mudarem, se eles não se converterem, então eles vão morrer. Mas a culpa será deles, pois aquilo que eles escolheram, aquilo que o homem semeou, o homem colheu. Aquilo que eles fizeram, a culpa é deles, não é vossa. Mas vocês não terão culpa, pelo contrário, vocês fizeram a vossa parte, vocês fizeram aquilo que eu vos pedi, vocês testemunharam aquilo que eu vos mandei, vocês agiram como meus servos, como meus cooperadores, então vocês estarão livres. Irmãos, pela Bíblia, por exemplo, nós vemos o apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, do capítulo 20, do versículo 26, nós vemos o apóstolo Paulo declarando que ele era inocente do sangue de todos. Ou seja, Paulo aqui, ele estava alertando aos anciões da igreja de Efésios. Paulo, ele confessou àqueles homens que tinha ensinado tudo, que fez tudo aquilo que podia ter feito por eles. O apóstolo Paulo, ele fala aqui que ele fez a sua parte como ministro do Evangelho. Paulo afirma que o sangue daqueles homens não iria estar em suas mãos. Porquê? Porque Paulo foi fiel no propósito que Deus o chamou. Nós vemos ainda o mesmo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, ainda na carta dos apóstolos, no capítulo 18, do versículo 5 ao 6, nós vemos também o apóstolo Paulo dedicando-se à pregação, testificando aos judeus, testifica. O apóstolo Paulo, ele prega para os judeus, o apóstolo Paulo, ele testifica para os judeus, falando daquele Jesus, do seu Jesus, do Senhor e Salvador que é Jesus, que era o Cristo, que era o Messias. Ou seja, o apóstolo Paulo chamava eles ao arrependimento, mas aquele povo não aceitou. Então o apóstolo Paulo, nós vemos aqui o apóstolo Paulo sacudindo as suas vestes, e o apóstolo Paulo disse-lhes: o vosso sangue esteja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, eu fiz a minha parte como ministro do Evangelho, eu fiz a minha parte e agora vou para os gentios. Nós vemos que o apóstolo Paulo fez como Jesus ensinou a seus discípulos, como está nos Evangelhos. Nós vemos
Jesus enviando os seus discípulos e anunciando para que eles anunciassem as boas novas, falando acerca de Cristo, falando que o reino dos céus estava perto. Então, o Senhor Jesus, ele alerta os seus discípulos dizendo: se alguém rejeitar vocês, se alguém rejeitar vocês, se alguém rejeitar a vossa pregação, se alguém rejeitar aquilo que for dito por vocês, então vocês sacudam os vossos pés, pois eu vos digo que haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para esses que não aceitaram e rejeitaram a minha palavra. Então nós vemos aqui Paulo, ele cumpre assim aquilo que Jesus ensinou aos discípulos. Então, irmãos, agora é para nós. Nós precisamos ter corações de servos. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Como está em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 7, que nos fala que nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E tomar Cristo, tomar a vontade de Cristo como nossa vontade, os seus planos como nossos planos. Precisamos nos compadecer como Ele se compadecia. Nós precisamos nos humilhar como Cristo se humilhava. Nós precisamos nos sacrificar como Cristo se sacrificou. Nós precisamos amar como Cristo amou. Nós precisamos ter a misericórdia como Cristo teve. Nós precisamos ter a compaixão que Cristo teve. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Esse desejo, irmãos, nós precisamos ter esse desejo de salvar, de falar, de testemunhar. Tem que haver essa necessidade. Nós temos que ter essa necessidade, essa vontade que vai nos consumir, que tira as nossas vontades, que tira os nossos desejos, que tira a fome. Tem que haver essa necessidade em nosso coração, que nossa vontade ela possa ser completamente essa, falar, testemunhar aquilo que Deus nos chamou para falar e para testemunhar. Irmãos, nós precisamos partilhar, se nós não partilharmos, nós estaremos a esconder e a omitir a palavra de Deus, e então o sangue de muitos estarão em nossas mãos, porque nós não alertamos, porque nós não fizemos a nossa parte. Então a morte de muitas vidas que nós conhecemos, a morte de muitos iníquos que nós conhecemos, o seu sangue vai estar em nossas mãos, porque nós poderemos muito bem ser o único cristão que essas pessoas conhecem. Nós poderemos ser o único cristão que o nosso amigo conhece, que a nossa família conhece. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Porque se nós fizermos a nossa parte, a culpa não será nossa. Mas se nós não fizermos a nossa parte, a culpa será nossa. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Se o povo não aceitar, se o povo recusar, então é hora de nós sacudirmos os nossos pés e indo então em busca de outras vidas. Pois vidas serão alcançadas. Nem todas as vidas serão alcançadas. Nem todas as vidas serão salvas, irmãos. Mas muitos serão salvos através da nossa pregação, através do nosso testemunho. Muitos serão salvos. E então isso é que importa. Pois esse é o chamado de Deus. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Irmãos, que nós possamos realmente ter esse desejo, esse sentimento, que haja fervor, que haja essa grande vontade em nosso coração, que essa vontade ela venha nos consumir, até que nós possamos testemunhar, até que nós possamos chamar a atenção às pessoas, à vida que elas levam, chamando as pessoas ao arrependimento, a uma mudança, a uma conversão genuína, porque se elas não se arrependerem de seus maus caminhos, então o seu destino será o inferno. E de certeza que todas as pessoas, se elas soubessem aquilo que é o inferno, aquilo que o inferno significa, elas, de certeza que elas não queriam ir para lá. Elas iriam fugir do inferno e iriam correr para Deus. Então cabe a nós, irmãos, cabe a nós, povo de Deus, cabe a nós, testemunhas oculares, testemunhos vivos de um Deus vivo,
alertar esse povo, chamando o povo ao arrependimento, a uma mudança e a uma transformação. Irmãos, lembrem-se que a palavra de Deus disse: não se pode uma cidade edificada se esconder atrás de um monte. Quem nos edifica é Deus. Quem nos edificou é Deus. Quem nos levanta é Deus. Ele nos edifica não para nós ficarmos em pé, não para nós ficarmos calados, mas Deus nos edifica para testemunhar e não para ficarmos calados. Deus nos edifica para nós não sermos tímidos, mas para nós sermos ousados e cheios da unção, cheios da graça, cheios da palavra de Deus. Irmãos, que o Espírito Santo ele possa falar a cada vida, a cada coração, despertando nossas vidas, exortando e trazendo então a ousadia, a intrepidez, trazendo estratégia, trazendo a inteligência, trazendo a sabedoria e trazendo então oportunidades para que nós possamos testemunhar e falar da palavra de Deus, pregar o arrependimento às pessoas, para que vidas possam se arrepender. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Amém.